Vamos conseguir ver quem estava, né? Mas sintam-se abraçados. Uma noite assim, meio que chuvosa, um dia chuvoso, né? E eu sei que muitas pessoas optaram por ficar em casa. Também um abraço para você que está nos assistindo pela live, né? Que o Senhor também possa, da mesma forma, te tocar. Amém? A palavra de oração. Pai querido, Pai amado, meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa essa noite, Senhor. Eu possa ser usado, que é meu desejo ser usado por Ti, meu Pai, para ministrar a Tua palavra, meu Pai. E possa encontrar, meu Pai, no povo que está aqui, nos irmãos, nas irmãs, um coração fértil, meu Pai, que possa haver entendimento da Sua palavra. Te agradecemos por Tua presença, perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, e que Tu venha ministrar sobre mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias. O título da mensagem, deixa eu pegar aqui, já tem lá também, né? Já coloquei lá na multimídia. Fala da resiliência, um padrão cristão. E essa mensagem está contida no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 até o 18. Se vocês puderem abrir na sua Bíblia, aí vai ter também na tela, mas é importante manusearmos, né, a nossa Bíblia. A minha versão é a Almeida, revista e atualizada. A gente tem essa situação de opção, né? E a palavra de Deus nos diz aqui: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Repetindo o versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O Senhor colocou essa palavra no meu coração já tem algum tempo, né? Então, eu estava esperando a oportunidade de estarmos aqui. E esse texto, esse título, né, que fala da resiliência, um padrão cristão, vamos entender primeiramente o que significa, na verdade, a resiliência. A resiliência é um termo que vem da física, né? E na física ela significa a capacidade que alguns materiais têm de suportar o estresse ou pressão sem ocorrer uma ruptura. E quando a tensão cessa, não fica nenhuma deformação. Ela vai, sofre todo o processo e quando termina, ela continua a mesma coisa. A psicologia hoje usa muito esse termo. Qualquer treinamento, qualquer curso que tenha como objetivo treinamento de liderança, usa muito o termo de resiliência. E a psicologia tem usado esse mesmo termo com a capacidade de lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir às pressões, choque, estresse, sem entrar em colapso. Quando a gente traz para o âmbito espiritual, né, ela tem uma tipificação um pouco mais humana, né, e que diz que o indivíduo tem que entrar em situações, né, a capacidade que o indivíduo tem de entrar em situações difíceis e angustiantes, sair dela não ileso, mas sem sequelas. As lutas que nós temos no dia a dia, realmente, né, causam algo na gente. Mas essas sequelas é que nós precisamos tratar, precisamos deixar de lado. Elas não podem provocar doenças em nós. E a verdade é que muitas pessoas conseguem carregar em seus corações
mágoas, e às vezes coisinhas pequenas, coisinhas pequenas. E isso só traz prejuízo para a pessoa. E esse prejuízo envolve, muitas vezes, não só a própria pessoa, mas a própria casa, o próprio lar, os próprios familiares. Já teve gente que eu vi, ninguém me contou, de ficar entristecido porque um irmãozinho passou perto, o irmão não deu a paz do Senhor, o irmão não cumprimentou, e isso pode acontecer, não que o irmão esteja desprezando ao outro, uma distração. E faz o beicinho, faz aquele coisa toda, e se bobeava até de sair da igreja porque um irmãozinho não o abraçou, não deu aquela, não foi efusivo, né? Quando viu, isso acontece. Teve um que estava com a irmã doente e fez um trato com Deus, se Deus não curasse a irmã, se Deus curasse a irmã, ele continuava na igreja. O que aconteceu? A irmã morreu e ele saiu da igreja. Ah, por quê? Por que as pessoas carregam isso em seus corações? Por quê? Se isso só traz mal. Aí o que Deus faz? Deus busca, né? Tem aquela parábola das 99 ovelhas que uma se perdeu, né? O pastor foi lá buscar até encontrar. E o que o Senhor faz? Implanta uma igreja em frente à casa dele. Ele não vai à igreja, mas a igreja vem até ele, ele é obrigado a ouvir louvores, ouvir pregação. Por quê? Porque o Senhor tem misericórdia dessas vidas. Nossa vida precisa ser como um rio. Eu penso muito nessa forma. Quando nós temos uma visão de um rio, uma visão aérea, e nós vemos que muitos são bem sinuosos, né? Dão muitas voltas, se desviam de obstáculos, e em seu caminho tem pedras pequenas, pedras grandes, precipícios que formam cachoeira. Mas a água do rio não deixa de ser água, continua sendo água, ela não muda. Com todo obstáculo, com toda dificuldade, com tudo que tem que passar, mas ela não muda. Precisamos buscar essa fidelidade junto ao Senhor, essa constância. Não podemos estar, uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal, tem hora que não estou afim de ir à igreja. Por quê? Porque eu não estou afim. E se Deus chegar, também não estou afim de cuidar daquele irmãozinho, não, porque eu não estou afim. Deixa ele de lado. Ainda voltando na parte da água, a água ela é inicialmente na forma líquida, mas ela pode se transformar na forma gasosa, como as nuvens, ou uma parte sólida, como gelo, mas ela nunca vai deixar de ser água, ela não muda. Ela não muda, ela continua sendo a mesma coisa. Nós precisamos focar em Cristo, como cantamos aqui louvor, o meu alvo é Cristo. Eu não mudo, o meu alvo é Cristo. Eu preciso focar nisso, eu não posso mudar, nada vai me desviar do meu conceito, do meu pensamento de buscar o Senhor sempre. E quando nós falamos em resiliência, no livro de Hebreus 4, pode colocar para mim aí, irmão? Hebreus 4, versículos 15 e 16, que diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cristo foi um exemplo primaz da resiliência. Tudo que ele sofreu, tudo. Ele suportou as coisas mais absurdas, nós não precisamos abrir para ler, porque nós já lemos isso várias vezes. Ele venceu até a tentação do próprio diabo, mas ele não mudou a sua
forma de agir e de pensar. Ele sempre fez a vontade do Pai. No Getsêmani, já próximo da morte, quando saiu para orar, ele orava e agonizava ao ponto de suas lágrimas serem como sangue, pingava sangue. Mas ele não mudou. Ele queria que a vontade do Pai fosse feita na vida dele. E o que nós temos feito muitas vezes, quando nós insistimos que nós estamos certos, nós queremos fazer a nossa vontade. Não, eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço. Se a minha força física e a minha força mental não são nada se não tiver um maestro lá de cima me orientando no que eu tenho que fazer, é ele que administra, é ele que rege a minha vida, ele precisa reger a minha vida. Eu não sou nada sem ele. Em primeiro lugar, o meu Senhor. Em primeiro lugar, o meu Senhor. Minha esposa, eu tinha falado com ela que hoje, eu não ia poder estar aqui hoje. Eu tinha uma tarefa para fazer da empresa, eu tinha que ir para Resende, certamente não voltaria aqui a tempo. Mas eu consegui empurrar isso para amanhã. A empresa tentou jogar na sexta-feira, não, sexta eu também não posso, eu vou amanhã. Porque sexta-feira o trânsito é muito ruim para ir e para voltar. É uma viagem longa, não é no centro de Resende, é num bairrozinho mais afastado. Porque eu precisava estar aqui. Porque essa palavra, ela não está falando só para vocês, ela fala para mim. Quando nós estamos aqui, quando nós preparamos uma palavra, eu ou qualquer ministro que está aqui, seja pastor, seja diácono, ou qualquer outra pessoa, nós recebemos primeiro a bênção. Porque não adianta eu vir para cá falar apenas o que está escrito, mas eu preciso entender, eu preciso falar com o meu coração, isso precisa me tocar, isso precisa me mudar. Assim como vocês precisam entender e tomar posse da palavra. Então, o ponto I diz, Cristo, modelo de resiliência, como nós lemos aqui no livro de Hebreus. Cristo, quando foi caminhando, quando foi levado para o Calvário, ele foi zombado, humilhado, subjugado, ferido, ultrajado, cuspido. Ele sofreu tudo que nem os bandidos sofriam, nem os criminosos sofriam. Mas ele sofreu. Cristo lidou com bandidos, delinquentes, prostitutas, mas ele nunca mudou. Pelo contrário, ele estava ali para provocar mudanças. Ele estava ali para ser formador de opinião. Porque Cristo é um líder. Eu digo porque ele continua sendo um líder para nós. Eu não posso falar que ele foi um líder. Ele é um líder. E a liderança, ela se expressa dessa forma, quando ela dá continuidade. Seja ele presente ou não, ele continua sendo um líder, não só para mim, mas para cada um de vocês. Por isso vocês estão aqui essa noite. Por isso você também está aí na frente da sua TV, do seu celular, assistindo essa mensagem. Porque Cristo é prioridade na sua vida. O ponto 2 fala que a resiliência como característica cristã. Isso está lá também em 2 Coríntios 4, mas no outro versículo, que é o versículos de 8 a 10, que diz, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Não somos nós que fazemos as obras, é o Senhor que faz através de nós. Como eu disse, nós não temos força nem capacidade intelectual para nada disso. Quando nós lemos aqui em Hebreus 4, de 8 a 10, Paulo também expressa a resiliência dizendo, abatidos, porém não
destruídos. Abatidos, porém não destruídos. Feridos, mas não mortos. Porque o Senhor está conosco. Quantas vezes tentam nos abater com situações que nós às vezes não pensamos, o que eu vou resolver? Como que eu vou sair dessa situação? Como? Eu imagino que na cabeça de vocês agora deve estar fervilhando pensamentos de situações que vocês têm que resolver amanhã, depois de amanhã, na semana que vem. Problemas que até têm que resolver hoje ainda, dentro dos seus lares, com os seus familiares. Mas não é você que tem que resolver. Você apenas vai ser mensageiro do Senhor, porque o Espírito Santo vai te capacitar essa noite a dar cabo de seus problemas. Você só precisa tomar posse, acreditar. Acreditar. Não desviar o pensamento. Como eu disse naquele louvor que a diaconisa Simone cantou, meu alvo é Cristo. O meu alvo não são os meus obstáculos, não são as minhas dúvidas, as minhas tarefas, tudo que eu preciso ver. Meu alvo é Cristo. O 3 fala a respeito da chave para aumentar a nossa resiliência. Nós precisamos ser resilientes. Quando eu digo que precisamos ser resilientes, é que nós temos lutas para passar. Nós temos lutas. Não foi só de ontem, não, de anteontem. Nós teremos lutas pela frente. Mas precisamos estar revestidos da presença do Espírito Santo, que nos capacita, que nos orienta, que nos diz, olha, o primeiro passo é para aqui, o segundo passo é para ali. Então, a chave para suportar a nossa resiliência se resume em confiar totalmente em Deus. Salmo 37, 5. Salmo 37, 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele... Vamos repetir? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É ele quem faz, não sou eu, não é você. Não são as pessoas que te cercam. Salmo 34, 4 também diz, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Temos que botar para fora esses temores que nós temos. Ah, não vai dar certo. Como vai dar certo se nós mesmos estamos dizendo que não vai dar certo? Ah, eu não vou conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir. Joelho no chão, oração. E o Senhor fala profundamente em nossos corações. Não é no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Nós só precisamos ser resilientes. Não nos contaminarmos com o mundo lá fora. Quando a palavra diz, não vos conformeis com esse século. Com esse século significa com as coisas do mundo. Nós precisamos estar envolvidos, sim, porque quantas e quantas vezes nós temos que ir em aniversário, festas de parentes, em que as pessoas bebem. Eu estou ali para trazer luz. Eu não vou beber. Eu não vou fazer nada que seja abominável à presença de Deus. Eu só não posso tocar um pagode, eu só não posso ficar na mesa lá, ó, acompanhando o ritmo do pagode, batendo o pezinho no chão. Isso é o que eu não posso fazer. Senão eu estou compartilhando daquilo que eu abomino, daquilo que o Senhor abomina. Nós não podemos nos contaminar. A nossa forma é a forma da água. Não importa por onde você passe. Não importa quantas curvas você tenha que fazer.
Quantos precipícios formando cachoeiras você tem que mergulhar? Por quantas pedras, pequenas e grandes, você tem que passar? Ao final, quando você chegar lá onde você vai despejar suas águas, seja no mar, seja no outro rio, a tua forma tem que ser de água. Você não pode mudar. Você é cristão, continua cristão. Não é só cristão na igreja, cristão quando sair da porta da igreja também. Porque nós somos a Bíblia lá fora. Nós é que levamos o Evangelho lá fora. Aqui nós ministramos a palavra de Deus. E lá fora, nós levamos a palavra de Deus através da nossa vida. É assim que nós fazemos. Amém? Quero chamar os músicos aqui para estarem comigo. Estaremos concluindo já aqui. Todos nós precisamos lidar com problemas e